Primeira coisa, vamos analisar a liturgia. O culto deve ser racional. Romanos 12:1. Uma passagem bem conhecida, né? Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Também deve ter ordem e decência. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40. Também é um versículo bastante conhecido, né? Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. A liturgia deve ser solene e sem gritarias. Efésios, capítulo 4, verso 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Eu falei no começo que nós estamos usando aqui os versículos isolados, mas todos esses versículos estão no contexto, tá? Então, eu aconselho os irmãos depois fazerem um apanhado desses versículos e observar os contextos, né? Esse aqui, por exemplo, alguém pode dizer, não, mas aí não está se referindo ao culto, né? Aqui está se referindo à santidade, né? O próprio título aqui vem exortações à santidade. Então o texto todo vai falar assim, né? E a santidade, ela deve fazer parte, né, do culto a Deus, tá? O contrário da santidade seria um culto imoral diante de Deus, tá bom? Também Abacuque, então nós vimos aqui, né? Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Então este culto não pode ter esses elementos, tá bom? Profeta Abacuque, capítulo 2, verso 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, obviamente, o culto deve ser solene, né? Deve ser agradável, com reverência e santo temor. Livro dos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 28. Eu estou falando rápido assim, passando os versículos, né? Que são bastante versículos, mas se alguém quiser comentar alguma coisa, pode interromper aí, tá bom? Então, o culto deve ser, nós vimos aqui, deve ser racional, Romanos 12:1. Deve ter ordem e decência, 1 Coríntios 14, 40. Deve ser solene e sem gritarias, Efésios 4, 31 e Abacuque 2, 20. Deve ser agradável, com reverência e santo temor, Hebreus 12, 28, que eu vou ler agora. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor, né? Então aqui diz que retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, sirvamos de modo agradável, com reverência e santo temor. O culto é um serviço a Deus. O culto ele não é uma opção, um passatempo, um entretenimento para as pessoas, né? Não, o culto é um serviço que o povo de Deus presta a Deus, tá? O culto também a liturgia cultual deve ser sem idolatria e sem imagens. Deuteronômio, capítulo 4, vamos lá, Deuteronômio. Nós observamos os conceitos do Antigo e do Novo Testamento, pois é o mesmo Deus, né? Deuteronômio, capítulo 4, versos 15 a 19. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais
e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e dê culto a eles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus, né? Então, no culto a Deus não pode haver imagem nenhuma, não pode ser adorado, né? Nós vemos que em alguns locais de culto costuma-se colocar uma imagem de um leão, talvez representando Cristo, né? Ou de pombas, ou fogo, representando o Espírito Santo, né? Esses elementos eles não podem receber adoração e eles não podem representar a divindade a ponto de receber adoração, porque essas imagens vão distorcer, né, a adoração verdadeira, né? Como o Senhor Jesus falou, né? O Pai busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade, né? Deus é espírito e a nossa fé é invisível, né? Como Deus fala aqui para Moisés, ninguém viu, como não vistes nenhuma imagem quando falou no fogo, né? Não vistes nada quando falou na sarça, não vistes Deus. Então, o que ele está querendo dizer, você não viu Deus, então não tem como reproduzir. Nada se compara a Deus, tá? Também Deuteronômio, capítulo 18, verso 10. Deuteronômio, capítulo 18, verso 10. Não se achará entre ti... Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu... sem idolatria ou imagem foi texto que eu li, né? Sem a presença de adivinhadores. Agora sim, Deuteronômio 18, 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro e nem feiticeiro. E também Levítico 19, 31. Vamos ver aqui, Levítico 19, 31. Não vos voltarei para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E sem nenhum tipo de confusão. 1 aos Coríntios, vamos voltar lá, capítulo 14. Veremos os versos 32 e 33. Os espíritos dos profetas são sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, nós vimos até agora que pode ser o culto verdadeiro, né? Segundo o conceito bíblico para o culto. Pode ser em qualquer lugar. Usos e costumes não são elementos que devem ser, não são princípios para o culto, tá? Apenas o que tem base bíblica deve ser princípio para o culto. A liturgia deve ser racional, deve ter ordem e decência, deve ser solene sem gritarias, deve ser agradável com reverência e santo temor, sem idolatria e sem imagens, sem a presença de adivinhadores e sem nenhum tipo de confusão. O culto deve ser totalmente solene.